Oi, gente, eu sou a Milena, eu tenho 20 anos, eu entrei no PET em dezembro do ano passado e eu sou 021 da turma de Gestão e Análise Ambiental. Bom, eu escolhi esse tema porque foi algo que ocorreu na minha cidade e também porque Cubatão tem muitos marcos relacionados ao meio ambiente, e esse é um deles. Bom, o tema que eu escolhi foi a Vila Socó em chamas, trágico episódio de vazamento de gasolina da Petrobras na Vila Socó, em Cubatão, no estado de São Paulo. Bom, primeiro eu vou contextualizar sobre como era Cubatão na década de 80. Cubatão se destacava pelo seu polo industrial, que era um agrupamento assim, de muitas indústrias. Era considerada a cidade mais poluída do mundo e recebeu o apelido de Vale da Morte. Bom, Vila Socó, o início do incêndio. A Vila Socó, era constituída por palafitas que ficavam acima do mangue. No dia 23 de fevereiro de 1974, os moradores já haviam observado a presença de gasolina no mangue e avisaram as autoridades, que disseram que não tinha necessidade de preocupação e que estava tudo sob controle. Apesar de ser um assunto delicado, alguns moradores do bairro relatam que ocorreu furto de gasolina das tubulações, que começou a ser armazenada nas residências, para que posteriormente fossem vendidas. A população local era muito humilde. Na imagem à direita, eu coloquei o percurso dos oleodutos que iam da refinaria Presidente Bernardes, em Cubatão, até o terminal da Lemoa, em Santos. Dá para observar também o local que ocorreu o incêndio. Vila Socó em chamas. Foi registrado um vazamento de 700 mil litros de gasolina da empresa Petrobras, que foi originado por falha humana, de acordo com dados da CETESB. Eu peguei também um trechinho do jornal A Tribuna, numa edição de 1984, que diz: o risco do acidente era denunciado há tempos, sem que houvesse qualquer decisão dos poderes públicos. Vila Socó tornava-se conhecido como barril de pólvora, dentro de uma cidade-bomba. E à direita, eu coloquei um noticiário sobre o incêndio da Vila Socó, e foi nessa mesma edição. Bom, oficialmente foram contabilizadas 93 mortes, mas há indício que houve mais de 500. Cerca de 3 mil pessoas ficaram desabrigadas. A Alessandra Cardoso, que é a antiga moradora do bairro, ela relatou a dificuldade de se restabelecer novamente na Vila Socó, já que a mãe dela desenvolveu traumas psicológicos, como pesadelos com o dia do incêndio, e precisou se mudar do local. À direita, eu coloquei uma foto de como ficou o bairro depois do incêndio, para vocês terem uma dimensão de como foi. Eu trouxe um relato também da Unilda Oliveira, moradora do bairro e sobrevivente. Ela disse: pela 1 hora da manhã, meu vizinho me acordou. Nós estávamos sentindo o cheiro de gasolina, mas não nos preocupamos. Era costume essas fábricas soltarem sempre muitos gases à noite. Era muita poluição. Saímos para a rua, eu, meu marido e meus filhos, e fomos conversar com um policial, quando ele acaba de afirmar: não, senhora, não tem perigo, já está tudo sob controle. Eu trouxe Perto de 10 mil também pessoas vivem. um trechinho de uma reportagem de retrospectiva de 1984, que foi exibida pela TV Globo, e que cita o incêndio. Perto de 10 mil pessoas viviam na vila em 2 mil barracos, construídos sobre o oleoduto da refinaria. Na noite da tragédia, um dos tubos de gasolina se rompeu. 700 mil litros se infiltraram pelo terreno mole e tomaram conta de um dos braços de mar que cortam a favela. À 00:30, começou a primeira de uma série de explosões, que iriam transformar a favela no inferno. Como é que o senhor se sente agora, depois de toda essa destruição, mas mesmo assim sabendo que o senhor conseguiu salvar muita gente daqui? Francamente, eu me sinto muito aborrecido. Tem momentos que me dá vontade de chorar, sempre está dando um nozinho na garganta, como agora, por exemplo, de pensar tudo isto aqui, o que aconteceu. Isso tem muito a ver também com a vontade de viver, não é?
Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a reestruturação do bairro, que agora se chama Vila São José. Ele foi reconstruído e agora possui asfaltamento, como também residências de alvenaria. Os dutos passaram por um processo de adequação para que não haja mais datas ambientais. Agora eles têm uma distância de mais de 15 metros das residências e eu coloquei também algumas imagens do bairro. Na esquerda tem uma placa que faz referência aos dutos enterrados atualmente e à direita sobre como está o bairro hoje em dia. Essas foram as minhas referências. Obrigada pela atenção.